Rafael Câmara, muito obrigada pela sua presença, por ter vindo aqui ao Descubra São Paulo de hoje. Obrigado a vocês pelo convite. Bom, a gente vai falar a respeito do primeira análise que você redigiu, Educação Privada em São Paulo, Expansão e Perspectivas. E para começar a nossa entrevista, vamos já observar alguns dados que estão nesse boletim que você redigiu. A educação básica no Brasil passou por uma rápida expansão nos últimos 20 anos. No final da década de 90, o ensino fundamental foi universalizado. A cobertura da rede escolar chegou a mais de 95% das crianças e adolescentes de 7 a 14 anos. O maior aumento foi no setor público. Os municípios e estados criaram entre 1995 e 2000 4 milhões de vagas. Nos anos 2000, uma questão demográfica influenciou o ensino básico. Em todo o país, a população de 5 a 17 anos caiu de 44 para 42 milhões entre 2002 e 2013. Em São Paulo, passou de 8 milhões e 800 mil para 8 milhões e 200 mil pessoas no mesmo período. Consequentemente, as matrículas no ensino básico público têm diminuído ano a ano, sem prejuízo para os alunos. Já as matrículas em escolas particulares de ensinos fundamental e médio cresceram na última década. Agora representam 14,5% do total de estudantes no Brasil, 17% em São Paulo. Rafael, essa expansão que a gente está observando aqui no estado de São Paulo, que é uma cidade de alguma maneira representativa, né, do restante do país, pelo menos em estados de grande porte, não é só São Paulo, tem outras cidades do estado também. Esse movimento, esse fenômeno, encontra paralelo em outros países? Veja, no Brasil a gente tem uma característica um pouco diferente quando a gente fala de ensino privado. Se você olhar para os países que lideram a educação no mundo em termos de qualidade, estou falando aí do norte da Europa, do leste asiático, Estados Unidos, Coreia do Sul, Tailândia, China, Japão. Nesses países, as escolas particulares, em geral, são escolas muito elitizadas, ou para um grupo muito específico, por exemplo, crianças superdotadas. Então, elas não atingem, elas não têm um propósito de concorrer com as escolas públicas. No Brasil, as escolas particulares, elas têm um perfil muito paralelo ao da escola pública, ou seja, elas ensinam as mesmas coisas, obviamente que com qualidades diferentes, com algumas perspectivas um pouco diferentes, mas elas têm o mesmo objetivo de fornecer ensino básico. Isso acaba atingindo uma população maior, obviamente, com uma população que possa pagar, mas ela consegue atingir uma população maior. Tá? Então, ela acaba gerando uma concorrência para a rede pública. Então, essa expansão que a gente vê aqui, ela tem pouco paralelo no mundo, ou seja, tem poucos casos em outros países em que a gente consegue observar uma expansão tão grande assim no ensino particular. Esse paralelismo que você citou fica muito evidente, por exemplo, quando a gente fala de crianças, né? A situação de creches, a gente observa até famílias que, em tese, não teriam condições ou que têm de fazer um esforço extra para manter as crianças em creches ou em escolas de educação infantil privadas, muitas vezes até porque não tem vagas nas públicas, mas aqui é uma situação diferente, né? A gente vai observar alguns outros pontos do estudo que mostram que, nesse caso, mesmo em lugares onde tem vaga no ensino público, onde tem oferta no ensino público, onde tem população menor, a gente observa um crescimento das escolas privadas, né? Exatamente. Então, como os dados mostraram ali, você teve no final dos anos 90 já a universalização do ensino básico, de maneira geral. O que significa que, basicamente, todas as crianças de 6 a 14 anos, ou de 7 a 14 anos na época, praticamente todas elas já frequentavam escola. E isso se deveu basicamente à expansão do ensino público à época. Isso implica que o ensino público está preparado para receber todas as crianças que quiserem se matricular. Mas mesmo assim, ou seja, tem vagas para todas as crianças, pelo menos até os 14 anos, hoje em dia no Brasil como um todo. E mesmo assim, algumas famílias optam pelo ensino privado. Tá? Ou seja, famílias que poderiam... Não é uma falta de vagas no ensino público que faz surgir o ensino privado. O fenômeno aqui é um pouco diferente. Tá? Você tem a disponibilidade no ensino público, principalmente nos últimos anos em que as matrículas têm caído. Então,
podemos imaginar que está sobrando vaga no ensino público, mas mesmo assim muitas famílias optam pelo ensino particular. Aliás, mais sobre isso que você está falando exatamente nesse momento e como se deu essa expansão das escolas particulares em São Paulo nos últimos anos, a gente tem mais alguns dados que mostram bem como isso tudo se deu. Vamos observar. O ensino privado cresceu no estado de São Paulo nos últimos anos. Em uma década, surgiram mais de 2.600 escolas particulares de ensinos fundamental e médio, um crescimento de 36%. As matrículas no ensino fundamental privado chegaram a 1 milhão de alunos em 2013, 30% a mais. O crescimento do setor privado contraria a tendência do setor público. Entre 2002 e 2013, São Paulo ganhou 2.000 novas escolas públicas, mas perdeu mais de 10% das matrículas, redução de cerca de 600 mil alunos no ensino fundamental e 180 mil no médio. Apesar da queda da população em idade escolar e do aumento das oportunidades de ensino público, as matrículas do ensino básico privado cresceram. É exatamente o que você estava comentando. A gente viu aí nessa arte que as matrículas no ensino fundamental privado chegaram a 1 milhão de alunos em 2013, 30% a mais. É um aumento mais expressivo, né, no ensino fundamental do que no ensino médio. Agora, a tendência é que essa expansão se torne mais significativa também no ensino médio nos próximos anos? Provavelmente sim, simplesmente na medida que esses alunos que estão no ensino fundamental privado chegarem ao ensino médio. Né? Então, à medida que essa geração que está no ensino privado chegar no ensino médio privado também, aí a gente vai ver uma expansão mais significativa no ensino médio. Agora, por outro lado, no próprio artigo que você escreveu, você mencionou algo muito interessante também, que talvez possa frear um pouco isso, que é o fato do ensino médio privado poder estar competindo com alguns incentivos que são concedidos hoje em dia para aqueles estudantes que estão no ensino médio público, né? Aquelas políticas públicas que favorecem quem está na escola pública e quer entrar na faculdade, né? Sim. Se você tomar o caso, por exemplo, do ProUni, tá? Que é o programa de bolsas de estudo do governo federal para o ensino superior, ele prioriza quem veio de escola do ensino médio público. Então, um garoto de 15 anos que está com uma perspectiva de entrar no ensino superior após o ensino médio, ele pode fazer uma conta se vale a pena pagar uma escola particular e não poder ter acesso à bolsa de estudos do ProUni, tá? Ou as cotas das universidades federais também, que priorizam o ensino público, ou fazer o ensino público e ter um acesso mais facilitado ao ensino superior, né? Então, sem muitos dados específicos sobre isso, mas acho que dá para a gente especular que hoje, no ensino médio, você ainda tem muito incentivo para o jovem continuar no ensino público, na rede pública, certo? Na perspectiva de ter acesso mais facilitado ao ensino superior. Esse artigo também, a primeira análise que você escreveu, menciona outros dois modelos interessantes, que são das escolas charter, que são aquelas entidades privadas administrando as escolas com recursos públicos, e também das escolas voucher, em que os estudantes recebem bolsas do governo para estudar em escolas particulares. Tem até alguma coisa assim no nível técnico aqui no Brasil, no Pronatec, né? Para o ensino superior e técnico, então, a gente já tem isso. Agora, você acredita que esses dois modelos podem, de alguma maneira, ser alternativas aqui no Brasil também? Por exemplo, escola charter é uma coisa que a gente ainda não tem alguns governos ensaiando isso, projeto piloto, mas até agora, de fato, ainda não é uma realidade aqui no Brasil. Poderiam ser mais opções alternativas também? Poderiam ser mais alternativas. A gente não tem os modelos de charter school que a gente vê pelo mundo, tá? Ainda de fato não chegaram no Brasil. Algo um pouco parecido que a gente tem, na verdade, com o modelo de voucher school, são, por exemplo, as entidades conveniadas que oferecem vagas em creche para escola. Em São Paulo a gente tem isso. Em São Paulo a gente tem muito, tá? Isso foi uma alternativa que muitos municípios encontraram para tentar expandir as vagas de uma maneira mais rápida, sem precisar construir novas escolas, ou seja, você faz uma parceria com uma entidade privada que consegue mais rapidamente, mais facilmente colocar de pé uma estrutura de uma escola, e você permite que a população acesse as vagas nessa instituição privada de maneira gratuita.
Tá? Então, no ensino infantil, a gente tem um pouco esse modelo. Como você disse, nós temos esse modelo no caso do Pronatec e no caso do ProUni, tá? Que são ensino superior e ensino técnico, mas nós não temos no ensino fundamental e no ensino médio regular. Eu acho que seriam alternativas, tá? Se você olhar os casos em outros países, ainda é tudo muito piloto, muito incipiente, tanto os Estados Unidos como a América Latina, você ainda vê os países tateando ainda a melhor forma de fazer. Apesar desses modelos terem a vantagem das entidades privadas serem mais flexíveis e conseguirem se adaptar melhor à realidade, elas conseguem contratar mais facilmente novos professores, conseguem adotar novas tecnologias, novos recursos materiais didáticos mais rapidamente do que o setor público. O que é uma vantagem, né? Essa flexibilidade é uma vantagem. Em alguns casos, como no Chile, a gente já está vendo algumas desvantagens desse modelo, né? No caso do Chile, o que tem se observado é que essas escolas privadas que recebem as vagas públicas, que são as voucher school, elas têm adotado provas de seleção, exames de seleção para os alunos. Tá? Então, o que se está vendo no Chile é uma elitização dessas próprias instituições, tá? O que contraria um pouco a lógica pública, que seria o acesso a uma educação de qualidade para todos. Então, o risco de você transferir para o setor privado essa responsabilidade de oferecer vagas gratuitas é o setor privado tentar selecionar os alunos, tentar criar escolas diferenciadas, escolas de elite. E aí você está subvertendo um pouco a lógica do setor público. Então, ainda não é muito fácil você formatar essa política de modo que esse tipo de política não aconteça. Né? Ou seja, reproduzir uma lógica pública de equidade na oferta do ensino dentro do setor privado ainda não é algo trivial. Ainda não é algo que a gente sabe fazer, a gente descobriu como fazer. E aí, como você observou, acaba sendo algo a mais, não é algo para substituir, por exemplo, a educação pública. Nos Estados Unidos, que tem esse modelo charter, acho que há mais de 20 anos, o número de escolas nesses moldes corresponde a algo do tipo 6%, sim, né? Sim. Algo ainda muito pequeno. Agora, esse crescimento da educação privada aqui em São Paulo, ele não aconteceu de uma maneira uniforme. É isso que a gente vai ver agora nessa arte que a gente preparou. O crescimento do ensino básico privado em São Paulo nos últimos anos é diferente em cada região do estado. Em 2013, havia mais escolas privadas nos municípios maiores, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. 22,2% do total de matrículas do ensino fundamental nas cidades com mais de 500 mil habitantes foi na rede privada. Na cidade de São Paulo, esse índice chegou a 24,4%. A educação privada também é mais relevante em municípios com população de maior renda. Nas cidades com renda per capita de até R$ 500, as escolas particulares respondiam por 6,2% das matrículas do ensino fundamental e 5,1% das matrículas do ensino médio em 2013. Nas cidades com renda per capita superior a R$ 1.000, a participação salta para 27,6% das matrículas do ensino fundamental e 24,6% do ensino médio. Em instantes a gente vai falar um pouquinho a respeito do perfil dessas famílias que têm esses alunos em escolas privadas e são dados relacionados a esses que a gente mostrou, mas só uma coisa muito rápida que eu queria falar, a gente está falando de escola charter agora há pouco, nós tivemos recentemente aqui na Univesp TV um programa, Desafios da Educação, falando especificamente desse tema, dá para assistir lá no nosso site. O Fábio Eitelberg entrevistou o Reinaldo Fernandes, professor da USP, que escreveu um artigo sobre o assunto e está bem bacana, bem detalhado. Agora, o perfil, Rafael, das famílias que têm esses alunos em escolas particulares aqui no estado de São Paulo, é um perfil que mudou muito nesse período que o seu artigo aborda, de 2002 a 2013? Que perfil é esse? Veja, o perfil mudou, mas a gente ainda tem que considerar que a renda ainda é uma barreira. Tá? Ainda é um serviço relativamente caro para a grande maioria da população. Mas, se a gente olhar a evolução dos dados, a gente vê que a penetração do ensino privado dentro da classe média, ele cresceu, a classe média foi uma das que mais
cresceu dentro do ensino privado, do ensino fundamental e médio privado. A classe mais alta já tinha um índice bastante elevado, né, de inserção dentro do ensino privado, hoje já está chegando a quase 90%, né, das famílias mais ricas têm filhos em escolas privadas. E na classe média essa penetração ainda não é muito alta por conta da renda, mas foi um dos segmentos onde mais cresceu a inserção do ensino privado. Ou seja, na medida em que a renda vai crescendo, os ganhos de renda vão chegando, que é o que a gente tem observado aí nos últimos 10 anos, as famílias começam a optar também por esse serviço. Em relação ao nível de escolaridade desses pais, como que é? O nível de escolaridade também aumentou. Na verdade, você tem uma questão geracional. Então, na medida em que a partir dos anos 90, os pais começaram, as crianças começaram a ser mais incluídas na escola, o que você gerou 10 anos depois do final dessa década, da década de 90, são pais mais escolarizados do que os seus próprios pais. Então, o que você tem hoje são os filhos, você está começando a ter os filhos de pais que foram incluídos nessa onda dos anos 90. Tá? Então, esses novos pais que estão inserindo seus filhos na escola privada, são pais mais escolarizados do que a geração anterior. Né? Então, a gente está vendo dentro do ensino privado um crescimento da escolaridade dos pais, na escolaridade dos pais e na renda dos pais. Me chamou a atenção também, falando ainda da renda dos pais, um aumento significativo que a gente teve na renda das mães em relação à renda dos maridos, né? Isso também foi uma mudança interessante, o perfil das mães desses Sim. alunos mais especificamente, né? É muito interessante olhar para o perfil das mães, porque o que a gente conhece da literatura sobre o assunto é que, em geral, as mães tendem a aplicar uma porcentagem maior da sua renda no capital humano dos filhos, educação, saúde, alimentação, mais do que os pais. Então, na medida em que as mães também ficam mais ricas em relação aos pais, isso também é um fator que contribui para a maior inserção das crianças no ensino privado. Um outro fenômeno que também vale ressaltar, no caso das mães, é que as mulheres estão tendo menos filhos hoje. Sim. Menos filhos significa maior disponibilidade de recursos para investir nos seus filhos. Né? Imagina uma mãe de uma geração anterior que tinha 5 filhos, ela tinha que dividir todo o recurso dela em 5. Agora ela tem 1, 2 filhos no máximo, o mesmo recurso pode ser dividido em menos filhos. Então você tem uma disponibilidade maior para investir em ensino privado com menos filhos. É verdade. A gente tem aqui especificamente esse dado que me chamou a atenção. Em 2002, as famílias com filhos em escolas privadas, nessas famílias a renda média das mães era de 53,3% da renda dos pais. E em 2012 isso passou para 68,2%. E é claro também, Rafael, a gente já podia imaginar isso, mas você conseguiu mostrar aqui no seu artigo com dados, que a busca por qualidade vem ajudando aí nesse aumento, nessa expansão da rede privada. Vamos ver alguns dados que a gente tem nesse sentido. A rede privada de ensino no estado de São Paulo cresce mais nas cidades em que a qualidade da educação pública, medida pelo IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é inferior. Entre 2002 e 2013, nas cidades com IDEB até 5, a participação das escolas privadas de ensino fundamental aumentou 5,6 pontos percentuais e nas de ensino médio, 5,2 pontos. Nos municípios com nota mais alta na avaliação da educação pública, acima de 6,5, o crescimento da rede privada fundamental foi de 2,9 pontos percentuais e o da rede privada de ensino médio de 3,9 pontos percentuais. Em relação à faixa de renda domiciliar, 18,1% das famílias que recebiam até 2 salários mínimos tinham filhos em escolas privadas de ensino fundamental em 2012, contra 87,9% das famílias com renda superior a mais de 5 salários mínimos. Apesar de essa relação ter mudado muito na última década, a participação do ensino privado de nível fundamental entre as famílias mais pobres saltou de 8,4% em 2002 para 18,1% em 2012.
Queria chamar a atenção justamente para esse último dado, né? A partir dele, a gente pode dizer que as famílias pobres ainda não são maioria nas escolas privadas, mas que o crescimento delas vem impressionando nos últimos anos, né? Sim, é um crescimento muito relevante. Tá? Apesar do nível, da quantidade ainda ser baixa, em 10 anos você dobrou a porcentagem de famílias pobres que estão no ensino privado. Isso é muito significativo. Tá? Se a gente acompanhar, se essa tendência continuar, a gente pode ter um nível muito mais relevante de famílias pobres acessando o ensino particular. E também chama a atenção o fato dessas famílias estarem informadas de alguma maneira a respeito dos níveis de educação da escola pública nas cidades em que elas residem, porque não deve ser coincidência o fato de, nas cidades em que o IDEB é menor, né, nessas Sim. escolas públicas, existe mais procura pelo ensino privado. Com certeza. O advento do IDEB, que esse ano está fazendo 10 anos, tá? Ele trouxe para um debate público a questão da qualidade do ensino público. Né? O que a gente sabe é que, antigamente, ou para as gerações mais velhas, a qualidade do ensino público era algo que ficava um pouco escondido. Tá? Ou seja, os pais conseguiam observar no máximo alguns aspectos da escola do seu filho, ele não tinha um conhecimento total de quanto o seu filho estava aprendendo ou não. Hoje, quando você coloca um índice que mostra o quão bom está o aprendizado dos alunos, coloca publicamente isso e ainda compara com as demais escolas, você está revelando para as famílias e para a sociedade quais são as escolas que ensinam mais e quais são as escolas que ensinam menos. E isso trouxe uma preocupação maior com relação à qualidade do ensino para os pais. E aí o que o dado mostra, e com certeza não é coincidência, como você está dizendo, nas cidades onde o IDEB das escolas, em média, é mais baixo, você tem um crescimento maior do ensino particular, ou seja, você tem uma migração maior do ensino público para o ensino privado. Tá? Ou seja, você tem pais, o que a gente imagina é que você tem pais que estão escapando da má qualidade das escolas públicas, adquirindo um serviço privado. Agora, isso abre também uma outra questão, né? Você mencionou essa melhora que a gente teve na possibilidade de acompanhar a qualidade das escolas públicas através do IDEB. Mas como que é essa fiscalização, se é que ela existe nas escolas privadas? Como que é esse acompanhamento? É satisfatório? Como que deveria ser? O que a gente pode dizer disso, Rafael? Então, talvez esse seja um dos maiores desafios quando a gente pensa que o ensino privado, o ensino básico privado está crescendo nessa magnitude. Tá? A gente sabe muito pouco sobre a qualidade do ensino privado hoje em dia. Tá? O que a gente sabe? O que a gente sabe hoje vem do SAEB, que é uma prova amostral aplicada pelo MEC. E como ela é amostral, ela só dá uma ideia geral de como está a rede privada no Brasil, a rede privada no Brasil e nos estados. Mas você não consegue saber escola a escola como está caminhando essa qualidade. Tá? Diferente das escolas públicas, como eu disse, já há 10 anos tem um índice próprio de qualidade e você consegue acompanhar a evolução dessas escolas, para o ensino privado a gente não tem isso. Tá? Então, de um ponto de vista de políticas públicas, a transferência do aluno da escola pública para a escola privada deixa a gente completamente sem informação sobre como aquele aluno especificamente está indo, como ele está se desempenhando, quanto ele está aprendendo. Então, eu acredito que um dos maiores desafios, na medida em que o ensino privado continuar crescendo, é trazer uma perspectiva maior de regulação desse setor, tá? E de ter mais informação sobre como esse setor está se desempenhando, como ele está formando os alunos. No ensino superior particular, isso já existe, que é o ENAD, que sai todos os anos. Ele existe e o MEC tem poder de sancionar escolas que não vão bem. Elas têm punições como a suspensão do vestibular, a suspensão de novas vagas ou até a cassação da licença. Tá? Isso não existe para o ensino privado. O ensino privado não tem que cumprir esse tipo de exigência.
O que é uma pena, né? Porque às vezes a gente pode ter situações, por exemplo, em que os pais acompanham as condições do ensino público, concluem que não está bom e aí buscam o ensino privado sem a garantia de que há qualidade no ensino privado, né? Isso não quer dizer necessariamente que ele vai encontrar uma situação melhor. Exatamente. Na realidade, muita gente relaciona isso diretamente, mas não tem essa relação direta, né, Rafael? Não tem necessariamente uma relação direta, tá? Algumas coisas que a gente tem observado por outras pesquisas, por outros especialistas, é que a perspectiva dos pais, quando tomam a decisão de mudar de uma escola pública para uma escola particular, ela está muito relacionada à organização da escola. Né? Então, os pais têm uma percepção de que na escola pública falta professor, tem greve, a aparência da escola não é muito boa, tem violência. Então, esses são alguns fatores que, para um pai, no dia a dia dos pais, faz muita diferença. E quando ele decide mudar o seu filho para a escola particular, o que ele está buscando é organização, ele está buscando que ele vai levar o filho dele na escola e o filho dele não vai voltar para casa porque não está em greve. Ele vai buscar uma escola com uma aparência um pouco melhor, um material um pouco melhor. Então, são algumas perspectivas que não necessariamente estão relacionadas à qualidade, tá? É lógico, se o professor não falta, é melhor o professor não faltar do que faltar. Claro. É melhor professores sem greve do que com greve, claro. Mas isso não é suficiente para garantir qualidade. O que a gente poderia ter no futuro aqui no Brasil se esse cenário que a gente observa aqui nesse seu artigo, se ele continuar, se essa expansão continuar se dando, inclusive dessa maneira, né? Digamos, com essa fiscalização que não é tão intensa como a que acontece no ensino superior? Nós provavelmente podemos ter escolas privadas tão ruins quanto as escolas públicas, mas com a desvantagem que elas estão cobrando das famílias, e com a desvantagem de que a gente não vai saber o quão ruim elas são. Né? Uma parte do fenômeno da inserção da classe média na escola particular se deve ao fato da criação, da abertura de escolas privadas de baixo custo. E essas escolas privadas de baixo custo são justamente a maior preocupação para a gente. Ou seja, os pais estão comprando algo que parece mais bonito, parece mais organizado, mas que não necessariamente funciona melhor do que a escola pública anterior, no sentido do ensino, da qualidade do ensino, do aprendizado dos alunos. Então, eu acredito que essa expansão continuada do ensino privado, sem nenhuma informação como a gente está hoje, pode levar a uma situação de um ensino privado tão ruim quanto o ensino público, com a desvantagem de que os pais estarão pagando por isso. A implementação, por exemplo, de um currículo nacional, já se fala disso, mas a gente não tem isso ainda na prática. Poderia ajudar a gente a não ter essa realidade no futuro, saber o que as crianças deveriam aprender em cada série, isso num plano nacional e valendo também para as escolas privadas? Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Sem dúvida nenhuma, quando o currículo, a base curricular for implementada de fato, as escolas particulares terão que seguir. Tá? Isso certamente deve acontecer porque faz parte da legislação. Já faz parte da legislação. O problema é que nós ainda não temos essa base curricular. Né? Então, isso já é um primeiro passo para a gente começar a entender como é a qualidade das escolas privadas. Tá? Um segundo passo seria trazê-las para o Exame Nacional da Prova Brasil. Tá? Trazê-las para a Prova Brasil, obrigá-las ou incentivá-las a fazer a Prova Brasil para que aí sim a gente tenha uma visão mais clara de como anda a qualidade dessas escolas. Seriam iniciativas realmente muito boas nesse sentido. Rafael Camelo, muito obrigada por ter trazido aqui todos os detalhes a respeito desse artigo que você redigiu. Obrigado a vocês.